E aí, pessoal, aqui é professor Adelan mais uma vez e hoje eu vou trazer um tema que é muito caro a todo mundo que estuda fusos horários. Que tema é esse, professor? Cálculos de fusos horários. Portanto, se você tem alguma dificuldade sobre o tema, esse aqui é o melhor lugar. Quando acabar esse vídeo, eu tenho certeza que você estará habilitado a responder todos os tipos de questões envolvendo cálculo de fusos horários. Portanto, ó, solta o som aí, diretor, que agora o bicho vai pegar. Vamos lá! Voltando para nossa telinha maravilhosa aqui, rolando o áudio do diretor, que sou eu mesmo. Vamos começar aqui a entender como é que se dá o cálculo de fusos horários. Pessoal, quando a gente fala de cálculo de fusos horários, nós temos de utilizar os conceitos básicos que eu expliquei no vídeo anterior sobre fusos horários. Portanto, se você não assistiu, volte ao vídeo anterior sobre fusos horários, que vocês vão entender os conceitos básicos que são necessários para utilizar agora em cálculo de fuso horário, beleza? Portanto, ó, os conceitos básicos que vocês têm de ficar atento. Inicialmente, vocês têm de lembrar que cada faixa longitudinal dessa aqui, ó, as zonas horárias no mundo, possuem 15 graus. E o meridiano de Greenwich, que é o marco zero, é a hora zero do mundo. É o marco inicial para a contagem da hora do mundo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que sempre quando a gente se direciona para o oeste, os valores são reduzidos. E sempre quando a gente se direciona para leste, à direita de vocês, os valores são aumentados. Sabendo disso, vocês têm de ficar atento a outro trecho muito importante em cálculo de fuso horário, que é essa região aqui de contagem. Ó. Esse valor que eu acabei de explicar, principalmente esses aqui, ó, 0, menos 1, menos 2 para oeste. Ou então 0, menos, mais 1, mais 2, mais 3 para leste. Esses valores aqui ó, vão servir de referência para vocês responderem qualquer questão envolvendo o tema. Tudo que envolver cálculo de fuso horário vai tomar como referência essas informações aqui, tranquilidade? Vou mudar aqui para outra tela que vocês vão entender como é que eu estou preparando vocês com base nessas informações para responder as questões de fusos horários. Nessa tela aqui, ó, vocês vão perceber que eu expandi aqueles valores anteriores aqui para tomar toda a tela, para que isso facilite no momento de vocês entenderem o tema. O que é que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, essa aqui é o marco zero, essa linha aqui é a linha marco zero, que é o meridiano de Greenwich, não foi isso? Todo mundo que está menos 1, menos 2 em diante está a oeste do planeta, no hemisfério oeste. E todo mundo que está no mais 1, mais 2, mais 3 e vindo nessa direção está no hemisfério leste, que são valores positivos. Além disso, eu acrescentei também países e lugares de referência para que vocês comecem a entender com base nas localidades reais o cálculo de fusos horários. Por exemplo, eu deixei bem claro aqui ó, que o meridiano de Greenwich é o marco zero. Deixei em azul para destacar bem. Por exemplo, no menos 1, horário menos 1, que é o primeiro fuso a oeste, eu coloquei como referência Açores, Portugal. Preste atenção, eu expliquei no vídeo teórico que algumas localidades do mundo possuem mais de um fuso horário. Portugal é um exemplo. Portugal tem esse fuso horário menos 1 e tem algumas regiões de Portugal que também está aqui, ó, no zero. Só que eu decidi colocar aqui no menos 1, porque o menos 1 vai servir como referência a Portugal para o entendimento de vocês. Isso não altera em nada, tranquilidade? Avançando, olha, preste atenção nessas quatro zonas aqui, ó, que eu coloquei em vermelho. Eu coloquei aqui em vermelho porque são zonas horárias do Brasil. A primeira, que é o fuso menos 2, é o fuso de Fernando de Noronha e das Ilhas Marítimas. A segunda aqui, que é o fuso menos 3, é o horário oficial do Brasil. Fiquem atentos, quando a gente fala horário oficial do Brasil, quando vai estabelecer relações internacionais com outros países, se não citar especificadamente de qual fuso se trata, entenda horário oficial do Brasil. Entenda fuso menos 3. O quarto aqui chega à área de Rondônia. Aí fala, professor, mas só está colocando no Brasil nesses fusos? Sim, eu sei que aqui em algumas regiões passam outros territórios de outros países. Por exemplo, nessa área aqui de Rondônia, passa alguns setores do país, alguns territórios dos Estados Unidos. Eu falo, professor, passa território dos Estados Unidos aqui no mesmo fuso horário de Rondônia? Passa.
É uma loucura? Não. Isso é fuso horário. Quer dizer, loucura é não dar o like no vídeo aí, né? Vídeo de qualidade. Manda o like aí com vontade. Quem não se inscreveu, pessoal, se inscreva aí que vocês vão ficar atentos a todos os vídeos. Vídeos de qualidade para vocês toda semana, pode ter certeza. Portanto, ó, dá o like aí. Se inscreva para quem ainda não é inscrito e comenta lá embaixo o tema que vocês querem que eu aborde nessa pegada aqui, tranquilidade? E no fuso -5 do Brasil é o fuso do Acre, é o fuso final do território brasileiro. Da mesma forma, pessoal, eu coloquei países de referência cá para o hemisfério oriental, que é o hemisfério leste. Coloquei aqui República do Congo como mais um, Roma na Itália como mais 2. Coloquei aqui esse localzinho aqui, ó, China, que é o fuso horário +8, que é uma questão assim muito delicada quando a gente fala de fuso horário. E aqui vocês vão entender com base nisso. Mas eu não fiquei por aqui, ó. Eu coloquei também as linhas longitudinais que vocês vão entender que você, ficando bem atento a essas linhas, vai facilitar demais no cálculo de fuso horário em algumas questões. Algumas questões permitem que você responda cálculo de fuso horário somente por entendimento dessas zonas aqui, ó. Eu vou explicar tudo com calma para vocês, portanto, ó, fiquem atentos, beleza? Eu coloquei esses recursos, coloquei os países de referência, coloquei esses valores que são a referência absoluta para responder as questões e coloquei também as faixas longitudinais. Elas vão ser responsáveis por fazer vocês responder a maior parte das questões. Tranquilidade? Vou passar de tema aqui agora, vou passar o próximo slide e vocês vão entender como é que vamos começar a calcular fuso horário a partir dessas informações. E para começar os cálculos, eu decidi fazer o quê? Eu decidi começar do tema mais básico para o tema mais complexo. Beleza? Começar por baixo, pelo mais simples e vou avançando no decorrer dos vídeos. Eu decidi primeiro utilizar duas localidades no mesmo hemisfério, que é o tipo de cálculo relativamente mais simples. Quais são as duas localidades? Brasília, Distrito Federal Brasil, horário oficial do Brasil, nunca esqueça esse detalhe, e a Polinésia Francesa, que está no grau horário -9. E a partir daqui, nós vamos começar a responder questões. Vamos lá para o próximo slide e vamos começar de fato. Vamos lá. E nossa primeira questão aqui, pessoal, envolve cálculo de fusos horários, considerando uma ligação telefônica. Preste atenção, eles colocam esses requisitos, ligação telefônica, por exemplo, só para poder implementar a questão. Mas vocês vão entender que nesse tipo de questão, eles só querem saber qual é o horário qual é o horário aqui de Brasília e qual é nesse exato momento, qual é o mesmo horário aqui, ó, na Polinésia Francesa. Preste atenção na questão aqui, ó. Uzumaki Naruto encontra-se na cidade de Brasília, Distrito Federal, localizado no fuso horário -3 GMT, e resolve fazer uma ligação às 9 da manhã para seu amigo Shikamaru, que se encontra na Polinésia Francesa, no fuso -9 GMT. A que horas Shikamaru receberá a ligação? Preste atenção que eles utilizam esse termo aqui, ó, GMT. Em inglês, Greenwich Mean Time, traduzido para o português, tempo médio de Greenwich. Eles utilizam esses termos para ter referência direta para você saber que se trata de fuso horário. No lugar desse GMT, pode aparecer também o UTC, mas não altera em nada, fiquem tranquilos. Voltando para a questão, ele está querendo saber se Naruto ligar às 9 da manhã de Brasília, qual é o horário que Shikamaru vai atender esse telefonema lá na Polinésia Francesa. É isso que eles querem. É um cálculo simples. Aí, ó, eu falei para vocês, fiquem atentos com essas faixas horárias aqui, ó, porque isso aqui é o referencial total. Nunca percam isso aqui da mente, ó. Preste sempre atenção nessas informações. Vamos começar os cálculos de duas maneiras. Eu vou explicar para vocês duas maneiras de calcular fuso horário para todas as questões. A primeira maneira é você considerando somente essas faixas horárias. Todos nós sabemos que à medida que vamos direcionando para oeste, as horas vão diminuindo, não é isso? À medida que vai para oeste, as horas diminuem. Então, o que acontece? Se eu sei que aqui é -3, na própria questão já informa que em Brasília, no -3, são 9 da manhã. Essa informação já está na questão. Então, você só precisa saber qual é o horário na Polinésia Francesa. E como é que a gente vai descobrir isso, professor? Desse primeiro aspecto aqui, ó,
nesse primeiro modelo é muito simples. Basta você fazer a contagem. Você já sabe que cada faixa dessa aqui equivale a 1 hora. E à medida que avançamos para o oeste, as horas diminuem. Então vamos fazer uma contagem rápida? Se aqui são 9 horas da manhã, no fuso oeste ao lado vai ser 8. No posterior, 7. 6, 5, 4, 3. Finalizou o primeiro cálculo. Vocês já sabem que quando é 9 horas em Brasília, são exatamente 3 horas da manhã na Polinésia Francesa. Você já respondeu a questão com base simplesmente na contagem visual das zonas horárias. Aí você falou, professor, mas eu já vi em algumas situações que não é possível fazer o cálculo porque na questão não mostra essas informações. E é justamente aqui, ó, nesse slide, que eu vou explicar para vocês como é que responde sem ter essas informações. Notem que a questão é a mesma. Ele está falando aqui, ó, que Naruto está ligando do fuso horário -3 às 9 da manhã. E que Shikamaru está no fuso horário -9, porém não fala o exato horário que Shikamaru está. Você já sabe que nós já fizemos a contagem no slide anterior, você já sabe que esse horário é 3 da manhã lá, só que você ainda não sabe. Tecnicamente você não saberia disso aqui na questão. Conte como se você não soubesse. Mas vamos lá. Qual é o primeiro aspecto, professor? Como é que eu vou resolver, já que não tem nem os horários de referência, nem os fusos de referência, e nem as faixas longitudinais que me facilitam nessa contagem? Vocês vão, de fato, utilizar cálculos matemáticos para saber essa informação. E vocês vão ter que passar por 2 etapas. A primeira etapa é você saber a diferença de horário entre esses 2 pontos. E para saber essa diferença de horário, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão subtrair o valor do local que desejamos encontrar a resposta pelo valor do local de origem, no caso, local de origem da ligação. Aí você não fala, peraí, professor, complicou tudo. Não, fica tranquilo, presta atenção aqui, ó. Você já tem a zona horária de Brasília e vocês também já têm o horário exato de Brasília. Só que na Polinésia Francesa, vocês só têm a zona horária. Falta descobrir o horário exato, não é isso? Quando a gente não tem um horário exato de um lugar, nós utilizamos eles como referência para esse cálculo de fuso horário. Ou seja, vamos utilizar o local que a gente não tem informação para começar o nosso cálculo. Ou seja, vamos subtrair o valor que desejamos encontrar a resposta, que é a Polinésia Francesa, pelo valor do local de origem, que é de Brasília. Ou seja, vamos subtrair -9 por -3. Esse é o cálculo para você descobrir a diferença de horário entre esses 2 pontos. Essa é a primeira etapa que vocês têm de fazer. E o cálculo vai ser esse aqui, ó. Valor da Polinésia Francesa, que é o lugar que a gente não tem informação, menos o valor do meridiano localizado em Brasília, que é o que a gente já tem informação. Guardem aqui comigo, ó. A gente sempre começa o cálculo pelo local que a gente não tem informação, que a gente deseja encontrar. Como a gente deseja encontrar o horário exato da Polinésia Francesa, vamos começar o cálculo por ela. Vai ser Polinésia Francesa menos horário de Brasília, o valor do fuso de Brasília. E trazendo para cálculos, o valor vai ser esse. -9, que é a informação, que é a questão daqui, ó, que é o valor da Polinésia Francesa, que ele estaria mais ou menos por aqui, menos, que esse menos aqui é do cálculo, -3, que é o valor de Brasília, que estaria mais ou menos aqui. Aí vocês fazem o cálculo. -9, menos, que é da equação -3, menos vezes menos dá mais, ou seja, -9 mais 3, o resultado é -6. Se você tem -9 e mais 3, o resultado é -6. Ou seja, você já sabe que a diferença de horário entre um ponto e outro aqui, ó, são de 6 horas. Vocês contaram que de 9 menos 6 deu 3, só que vocês contaram considerando aqui, ó, as faixas longitudinais. Aqui você faz diretamente pelo cálculo. -9, menos vezes menos mais, -9 mais 3, o valor é -6. Trazendo aqui para a segunda parte, que é diferenciando, diminuindo o valor que está aqui em Brasília por esse -6, se em Brasília são 9 horas
e você sabe que a diferença horária entre esses dois locais são de menos 6 horas, você vai diminuir 9 menos 6, o resultado são 3 horas lá na Polinésia Francesa. Preste atenção como as coisas batem. Vocês estão vendo que Naruto está ligando de Brasília e à medida que vamos para o oeste, o horário vai diminuindo, não é isso? Da mesma forma que bateu aqui, vocês viram que eles foi para o oeste e o valor foi negativo, menos 6 horas em relação a Brasília. O horário da Polinésia Francesa são 6 horas a menos em relação a Brasília. Como Brasília são 9 horas, diminuindo por 6, o resultado é 3. Esse é o cálculo que você faz quando você não tem as informações necessárias para fazer o cálculo visual. Ficou tranquilo aqui? Aí vocês podem me falar, professor, mas se ocorresse ao contrário? Eu preparei uma questão com um sentido contrário, ou seja, Shikamaru encontra-se na Polinésia Francesa no fuso -9, que é esse fuso aqui, e resolve fazer uma ligação às 3 da manhã para seu amigo Uzumaki Naruto, que se encontra na cidade de Brasília, localizada no fuso -3, que é esse fuso aqui. A que horas Uzumaki Naruto perceberá a ligação? Preste atenção que agora a referência mudou. Na questão anterior, nós não sabíamos o horário da Polinésia Francesa. Nesse momento agora, a gente não sabe o horário de Brasília. Por quê? Porque a questão só mostra aqui o fuso da Polinésia e o horário que está lá, que Shikamaru vai fazer a ligação. Aí mostra aqui o fuso de Brasília, mas não mostra o horário de Brasília. O que isso significa? Que nosso cálculo vai começar a partir do valor de Brasília. Aquilo que eu falei anteriormente, começa da informação que a gente quer descobrir, da informação que traz o questionamento para a gente. Se for levar para o cálculo natural, para o cálculo via matemática, vamos fazer assim. Vamos colocar como referência o fuso de Brasília, que é -3, menos, que é o valor da equação, o fuso da Polinésia Francesa, que é -9. -3 menos -9, menos vezes menos é mais, então vai ser -3 mais 9. O resultado é mais 6 horas. Nesse momento, finalizamos aqui a primeira etapa, que é saber a distância horária, a diferença horária de um ponto para outro. Ou seja, Brasília está a 6 horas positivas, mais 6 horas em relação à Polinésia Francesa. Se você lá sabe que a informação está na questão aqui, que lá na Polinésia Francesa são 3 da manhã, você vai acrescentar essas 6 horas de diferença, mais 6. 3 mais 6, Brasília são exatamente 9 horas da manhã. Aí fala, professor, mas aqui também é possível fazer por meio das zonas horárias, porque você deixou aqui, exatamente, lá são 3 horas da manhã. Quando vai para oeste, diminui. Quando vai para oeste, as horas aumentam. Preste atenção aqui, ó. Você concorda comigo que 1 a mais de -9 é -8. 1 a mais de -8 é -7. Vocês vão ver, pessoal, aqui, ó, as zonas horárias são consideradas positivas a partir daqui do meridiano de Greenwich e vindo para cá como positiva por convenção, que na realidade, qualquer localidade que esteja localizado a leste de outro, considerando os fusos horários, ela vai ter essa hora aumentada. E qualquer localidade que esteja localizada a oeste, considerando os fusos horários, ela vai ter a hora diminuída. Portanto, se você está aqui na Polinésia Francesa, se você vai se direcionar à zona leste, as horas vão aumentar. E como aqui no cálculo já foi 6 horas de diferença, você sabe que 3 mais 6 é igual a 9, mas podemos contar. 3, aumenta o horário, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fazendo o cálculo visual, você vai descobrir que em Brasília são exatamente 9 horas da manhã. Aí você fala, professor, esse primeiro cálculo foi fácil. Exatamente. Esse é o tipo de questão mais simples que pode cair na prova de vocês. Mas preste atenção que essas duas etapas aqui, ó, vocês vão utilizar em todos os tipos de questões. Por isso, é necessário que vocês entendam totalmente como se dá essas duas etapas. A primeira etapa é descobrir a diferença entre as horas de um lugar para outro, a diferença horária, que é subtraindo o local que a gente não tem o horário pelo local que a gente já tem o horário. Fazendo essa subtração, você vai saber se o valor é positivo ou negativo.
E a segunda etapa é utilizar o horário que a gente já tem e fazer a soma ou a subtração com o valor que a gente descobriu aqui, ó, no anterior. E aí você descobre o horário. Isso quando a gente considera somente cálculo. Se a questão possibilitar vocês utilizarem a contagem visual, faça, que vai ser muito mais simples, entendeu? Aí, ó, nessa primeira questão, eu só peguei 2 localidades do mesmo fuso horário. Você vê que as 2 localidades, ó, estão no hemisfério oeste. Mas ocorrem situações também de a prova surgir com questões que envolvam localidades em fusos diferentes. E é exatamente o caso dessa questão. Notem, primeiro, que as 2 localidades, Roma, na Itália, está no fuso leste, que quem decide isso é quem? O meridiano de Greenwich. Está num fuso localizado no hemisfério leste. Já a Ilha de Páscoa, no Chile, está num fuso localizado no meridiano, a partir do meridiano de Greenwich, no hemisfério oeste, hemisfério negativo, e cá, hemisfério positivo. Você já sabe disso, né? Aí a questão pede o seguinte: Zenitsu mora em Roma, na Itália, localizada a 30 graus a leste do meridiano de Greenwich. 30 graus a leste do meridiano de Greenwich. Certo dia, ele resolveu ir para a Ilha de Páscoa, no Chile, visitar a sua futura esposa, Nezuko, a 90 graus de longitude oeste de Greenwich. Longitude oeste, 90 graus. Saindo da Itália às 15 horas, 3 horas da tarde, e com um tempo de viagem de 6 horas, ele chegou ao seu destino em qual horário? Vamos lá. Essa questão já envolveu um pouco mais de informação. Está perguntando que horas são aqui, já está informando que horas são aqui, está perguntando que horas será aqui, ainda vai ter que considerar o tempo de viagem que vocês vão ter que acrescer nessa informação. Preste atenção, ó. O primeiro aspecto que eu já vi, que eu já sei que alguns de vocês já notaram. Cadê as informações, professor, que servem de referência para a gente? Exatamente. Algumas questões não trazem essas informações e vocês têm de descobrir. Como é que descobre essas informações? Considerando a parte teórica de fuso horário que eu expliquei na aula passada. Quem não assistiu, volte lá na aula passada. Lembre que vai ficar muito mais fácil. Vai na fé, vai funcionar. Mas eu vou explicar aqui novamente um trecho, uma parte. Vocês sabem que cada zona horária dessa aqui equivale a 15 graus. E o meridiano de Greenwich é o horário zero, a zona zero. Ou seja, todo mundo que está a oeste começa a contar 15 graus daqui, ó. Essa aqui tem 15 graus, essa aqui também tem 15 graus, essa aqui também tem 15 graus, e da mesma maneira funciona para leste. Essa zona aqui tem 15 graus, essa zona aqui também tem 15 graus, e essa informação vai ser necessária para vocês saberem qual a faixa e valores que cada uma zona dessa aqui está. Por exemplo, você sabe que o meridiano de Greenwich é zona zero. Sabe também que vindo para leste, aumenta 15 graus. Passando para a segunda faixa, aumenta mais 15 graus. 0, 15 e 30. Você já sabe que Roma, na Itália, está na zona mais 30 graus. A mesma coisa vai funcionar cá para o oeste, ó. 15, 30, 45, 60, 75, 90. E vocês vão entender que é exatamente assim a visão que vocês vão ter dessas zonas. Aí você falou, professor, mas essas informações já constam na questão. A questão já consta que uma está a 30 graus leste e que a Ilha de Páscoa está a 90 graus oeste. Essa informação já tem, e eu continuo na mesma. Mas é aí que a parte teórica chega com vontade, preste atenção. Vocês não sabem que cada zona horária dessa aqui tem 15 graus? Eu não expliquei isso agora há pouco. O que é que você faz? Você divide o valor da zona, que no caso aqui é na Itália, por exemplo, que é 30 graus, por 15. Porque você dividindo por 15 vai saber o exato valor de cada zona dessa. A mesma coisa funciona aqui, ó. Você divide esse 90 graus por 15, que o resultado vai ser exatamente a zona horária que está aqui. Olha o cálculo aqui que eu coloquei para vocês. Roma, 30 graus. 30 dividido por 15 é igual a 2. Exatamente. Essa zona aqui de faixa vai ser o mais 2, porque está a leste. Já a Ilha de Páscoa,
que é 90 graus aqui, ó. 90 dividido por 15 é igual a 6. Ou seja, a zona horária da Ilha de Páscoa é -6, porque está a oeste e vai ficar exatamente dessa maneira. Ou seja, a primeira barreira dessa questão foi descobrir, de fato, essas informações aqui, ó, que são essenciais para responder as questões de cálculos de fusos horários. Respondendo isso, a gente pode avançar para aquelas 2 ou 3 etapas, dependendo do tipo da questão. Nessa questão aqui, como envolve deslocamento de tempo, vão ser 3 etapas. Na anterior foram 2. Por quê? Porque eles só queriam saber o horário exato de uma localidade e de outra. Nessa aqui, vão ser 3 etapas. Aquelas 2 que eu expliquei, mais uma que vocês vão entender agora. Preste atenção. Vamos começar com os cálculos. Qual é o primeiro cálculo? O primeiro cálculo pode ser visual, como eu expliquei naquela primeira questão. Vocês sabem que em Roma, na Itália, olha a questão, Zenitsu está em Roma, na Itália. E ele decide ir para o Chile visitar sua esposa a 90 graus. Saindo da Itália às 3 horas, ou seja, a questão aqui já fala que na Itália são 3 horas da tarde, 15 horas. Ou seja, essa informação já está visível. Se você sabe que na Itália são 3 horas, do ponto de vista visual, como eu expliquei na questão anterior, vocês podem fazer a contagem. Todo mundo que sai de uma posição para oeste da sua posição, as horas vão diminuir. Vamos contar? 3, 2, 1, meio-dia, 11, 10, 9, 8, 7. O horário na Ilha de Páscoa, no Chile, é exatamente 7 horas. Aí falou, pronto, professor, fechou a questão? Não. Por quê? Porque essas questões você tem que resolver em 2 partes. A primeira é descobrir a diferença horária, não é isso? Você já sabe que enquanto em Roma são 3 horas da tarde, na Ilha de Páscoa são 7. Mas ele fala também aqui, pessoal, que ele está saindo às 3 horas e o tempo de viagem é de 6 horas. E não sabe o horário que ele vai chegar ao destino. Pessoal, quando envolve deslocamento, esse tempo de deslocamento sempre vai ser acrescido. E eu sempre recomendo que vocês acrescentem esse valor no final do cálculo. Como? Se você já sabe que enquanto Roma na Itália são 3 horas, você já sabe também que na Ilha de Páscoa são 7. Basta acrescentar 6 horas aqui, ó, no resultado final. Por quê? Pensem comigo. Zenitsu vai fazer a viagem. Ele vai sair daqui de Roma para a Itália. Para a pessoa que vai receber o viajante, ela sabe que nesse horário aqui dela são 7 horas, porque na hora que Zenitsu sai da Itália, são exatamente 7 horas no Chile. A pessoa lá que está aguardando a viagem vai falar, olha, ele saiu de lá agora e a viagem dura 6 horas. Então, quer dizer, se são 6 horas de duração, 7 mais 6, 13. Ou seja, ele sabe esse valor tem que ser acrescido aqui, no ponto final da contagem. E como a viagem vai durar 6 horas, o ponto final como é que fica? São 7 horas no Chile, acrescido de 6 horas, que é o tempo da viagem, Zenitsu vai chegar lá na Ilha de Páscoa às 13 horas da tarde, ou seja, 1 hora da tarde. Ficou claro para você, pessoal? Preste atenção. Vai sair de lá 3 horas da tarde. Você já sabe que 3 horas da tarde em Roma são exatamente 7 horas da manhã na Ilha de Páscoa. Para a pessoa da Ilha de Páscoa, ela vai considerar somente essas 6 horas de viagem aqui, ó, que é justamente esse valor que tem que ser acrescido no final. 7 horas mais 6, 13 horas. Zenitsu vai sair 3 horas de Roma e vai chegar na Ilha de Páscoa para as pessoas de lá da Ilha de Páscoa às 3 horas da tarde. Ficou tranquilo isso aí, pessoal? Tá tranquilo? Aí vocês me falam, ô professor, mas eu entendi. Eu sei que horas são na Itália, passei a saber também que horas são lá na Ilha de Páscoa e sei que tenho que acrescentar essas 6 horas, que é o tempo da viagem, para saber que horas a pessoa que saiu de Roma vai chegar na Ilha de Páscoa. Você encontrou. Mas se não tivesse as informações, eu vou ter de utilizar aqueles cálculos também? Exatamente. Olha como é que vai funcionar o cálculo. Qual é a primeira parte? Descobrir a diferença horária entre um ponto e outro. Não foi isso? Não foi isso que eu expliquei na questão anterior? Você vai diminuir. -6. Por que -6? Porque a zona
horária de Ilha de Páscoa. É aquela zona horária que a gente não tem informação. É a que vai servir de referência para a gente. Por quê? Porque eu tenho a zona horária de Roma e tenho também o horário de Roma. Na Ilha de Páscoa, eu só tenho a zona horária. Por isso, vai começar nosso cálculo a partir daqui. -6 da zona aqui da Ilha de Páscoa, menos da equação, mais 2. Olha, que aqui já é mais 2. Por quê? Porque já passou o meridiano de Greenwich e já está no hemisfério oriental, no hemisfério leste. Ou seja, -6 menos, que é da equação, mais 2, que é aqui, ó, referida à zona, menos vezes mais, menos. Então, -6 e -2 é igual a -8. Ou seja, você sabe que a diferença horária, a diferença de tempo entre Roma e Ilha de Páscoa são de -8 horas. Ou seja, a Ilha de Páscoa está localizada em um horário -8 horas em relação ao horário de Roma, na Itália. Sabendo disso, que a Ilha de Páscoa tem -8 horas, você vai para a segunda etapa, que é o quê? Diminuir as 8 horas em relação ao horário que Zenitsu saiu lá de Roma, na Itália. Se lá são 15 horas, 15 menos 8, que é a diferença horária esses dois pontos, 7 horas, ou seja, exatamente o mesmo horário que vocês encontraram aqui do ponto de vista de contagem visual. Não tem erro. E a terceira etapa desse aqui, já que envolve acréscimo de hora de viagem, é você acrescentar as 6 horas de viagem. Se são 7 horas mais 6, o horário que ele vai chegar lá são 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde. E agora, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui, ó, o terceiro tipo de questão que envolve cálculo de fuso horário que pode cair na prova de vocês. Que tipo de questão é essa, professor? É o tipo de questão que envolve localidades em hemisférios distintos. Brasília está no hemisfério ocidental, oeste, e China está no hemisfério oriental, leste, não é isso? Quem disse isso? Quem é que diz isso? O meridiano de Greenwich, que decide que todo mundo que está a oeste dele está no hemisfério ocidental e todo mundo que está a leste dele está no hemisfério oriental. É o meridiano de Greenwich que diz isso. Ou seja, vocês vão fazer uma questão que pode ocorrer de a pessoa sair aqui da China em um dia e chegar no destino final em um dia anterior. Pessoal, preste atenção. É possível fisicamente voltar no tempo? Não, não é possível. Mas quando fala de fuso horário, é possível sim, em termos horários, de hora, voltar no momento anterior. Isso é loucura? Não, isso é fuso horário. Eu já falei que loucura é não dar o like e não se inscrever no canal para quem não é inscrito ainda. E vai lá, pessoal, dá o like com vontade aí que isso ajuda o professor. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, que vocês vão ter material de qualidade com frequência. Eu sei que vocês não vivem de like, mas ajuda o professor aí, que isso aí, ó, é legal. Vai me incentivar a estar colocando vídeos o tempo todo aqui para vocês e ajudando o maior número de pessoas possível. Mas vamos voltar para a questão, ou seja, é o tipo de questão que envolve mudança de horário e mudança até de dia. Mas vamos para a questão, vamos lá. Kakaroto está morando na China, localizada no fuso 120 graus leste, e inicia uma viagem às 9 da manhã do dia 28 de janeiro com destino a Brasília. Sabendo que a viagem terá uma duração de 23 horas, qual dia e horário que Kakaroto chegará em Brasília? Eu sei que vocês vão falar, professor, Kakaroto poderia utilizar o teletransporte. Não, não tem teletransporte. Kakaroto vai de meio de transporte convencional, vai de avião, de carro, de jegue, vai de qualquer coisa. Ele vai sair de Brasília às 9 da manhã do dia 28 com uma viagem com duração de 23 horas. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Pessoal, vamos primeiro chegar aqui, ó. É possível fazer esse cálculo do ponto de vista visual, se a questão permitir? Sim. Se a questão deixar aqui evidente essas informações que eu deixei, sim, é possível. Vamos utilizar o que ela nos traz? A gente já sabe que são 9 horas na China, que é o horário que Kakaroto inicia a viagem, do dia 28 de janeiro. Basta simplesmente fazer a contagem visual, que nem eu fiz nas questões anteriores. Se aqui são 9 horas, todo mundo que vai para o oeste vai diminuir, não é isso? Então, vamos lá contando, ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meia-noite,
meia-noite do dia 28 de janeiro. O que isso significa? Que se ele passar mais uma zona horária, ele vai sair de meia-noite do dia 28 de janeiro para 11 horas, ou seja, 23 horas do dia 27 de janeiro. Meia-noite do dia 28 de janeiro, 23 horas do dia 27 de janeiro e 22 horas do dia 27 de janeiro. Ou seja, no exato momento que na China são 9 horas da manhã do dia 28 de janeiro, aqui no horário de Brasília, horário oficial do Brasil, vão ser 10 horas da noite do dia 27 de janeiro. Aí você fala, agora vem a terceira etapa, não é isso, professor? Exatamente. Qual é a terceira etapa? Acrescentar o tempo de viagem, sabendo que a viagem terá 23 horas, ou seja, vamos acrescentar esse valor de 23 horas aqui, ó, no destino final. Como é que fica? Vão ser 22 horas mais 23 horas, isso é igual a 21 horas do dia 28 de janeiro. Bagunçando, professor? Não, peraí, presta atenção. Quando a gente fala de cálculo de fuso horário, vocês têm que buscar requisitos que facilitem o entendimento, facilitem a resolução da questão. Presta atenção aqui, pessoal. Pensa comigo. Se são 22 horas no dia 27 de janeiro, se acrescentasse 24 horas, não seria 22 horas do dia 28 de janeiro, não seria um dia a mais, ou seja, 24 horas não é equivalente a um dia, ou seja, se eu colocasse 22 horas do dia 27 de janeiro e acrescentasse 24 horas, seria exatamente 22 horas do dia 28 de janeiro. Mas aqui não acrescentou 24 horas, acrescentou 23, uma hora a menos. Ou seja, ao invés de ser 10 horas do dia 28 de janeiro, vai ser 9 horas do dia 28 de janeiro. Uma hora a menos. Vocês têm que entender que é mais fácil vocês fazerem essa correlação quando o tempo de viagem é longo, quando usa valores altos, do que vocês realmente calcularem. Vocês têm que ter esse entendimento, isso é algo que vocês precisam desenvolver. Se são 10 horas do dia 27 e acrescenta 24 horas, seria 10 horas do dia 28. Mas acrescentou 23 horas, então vão ser 9 horas do dia 28, uma hora a menos. É assim que responde esse tipo de questão. Você não pode levar tudo por cálculo. O entendimento básico, às vezes, de raciocínio prático, leva você a uma resolução muito mais simplificada da questão, tranquilidade. E aí você fala assim, professor, considerando esse aspecto de contagem, ficou fácil realmente. Eu faço a contagem aqui, acrescento o tempo de viagem e eu vou ter o valor exato que Kakaroto vai chegar em Brasília. Mas se eu for ter de utilizar aqueles cálculos, como é que fica? É a mesma coisa das questões anteriores. O primeiro aspecto é você definir a diferença de horas de um ponto para o outro. Eu não vou mais citar aquela questão de contagem, porque aqui você vê que a questão só fala em 120 graus, não é isso? Não fala a zona horária específica, que é a 8. Mas vocês sabem que se dividir 120 por 15, o resultado é 8. Vocês já sabem fazer isso. Eu vou eliminar essa parte aqui. Eu vou começar só com as etapas necessárias para o cálculo, beleza? Qual é a etapa? Diminuir o objeto da nossa dúvida, que é a chegada de Brasília, o valor de Brasília, pelo objeto de origem da questão, que é o quê? A China, ou seja, menos 3, que é o horário que a gente define, que a gente depende de saber o valor, por mais 8. Diminuir menos 3 por mais 8. O valor é esse aqui, ó. Menos 3 menos mais 8 são exatamente 11 horas de diferença. Ou seja, você sabe que existe uma diferença de horário de 11 horas entre a China e Brasília, sendo que Brasília é 11 horas a menos. Por quê? Porque está em direção a oeste. Aí, se na China são 9 horas, em Brasília vai ser 10 horas da noite. Aí vocês vão falar, professor, bagunçando de novo. Não é, pessoal. Segue o mesmo entendimento. Pensem comigo. Se na China são 9 horas da manhã, se você diminuísse 12 horas, não seria equivalente a 9 horas da noite? 12 horas não é metade de um dia? Se você está na China 9 horas da manhã, se diminuir 12 horas, você vai chegar a 9 horas da noite, não é isso? Só que aqui não diminuiu 12, diminuiu 11. Você sabe que é uma hora de diferença, ou seja, se na China é 9 horas da manhã, em Brasília vão ser 10 horas da noite. É aquela ideia de pensamento lógico que vocês têm de desenvolver para facilitar a resolução dessas questões. Não tem dificuldade.
Se em Brasília são 9 horas, ou se na China são 9 horas da manhã, se diminuir 12 horas, seria 9 horas da noite. Só que não, como diminuiu apenas 11 horas, vai ser 10 horas da noite. Ah, beleza, professor. Eu entendi essa parte, tranquilo. E qual a terceira etapa? É fazer o mesmo cálculo daquele questionamento anterior. É acrescentar as 23 horas de viagem no aspecto do cálculo. Ou seja, se lá são 10 horas do dia 27 de janeiro, acrescentando mais 23 horas, Kakaroto vai chegar em Brasília às 9 horas do dia 28 de janeiro. É a mesma lógica que eu expliquei no slide anterior. Não tem dúvida, tranquilidade? E aí, pessoal, eu sei que é um tema meio complicado, mas assim, ó, eu posso garantir. Se você ficou com alguma dúvida, volte o vídeo onde você teve dúvida, que você vai ter potencial para resolver qualquer tipo de questão envolvendo cálculo de fuso horário. Fiquem tranquilos. Eu te dou garantia que se você ver esse vídeo com calma, com bastante atenção, você vai ter as competências necessárias para responder essas questões. Aí o que acontece? Próxima aula vai ser linha internacional de mudança de data. É um tema que quem não domina esse tema erra muitas questões de fusos horários. Por isso, pessoal, ó, se não aprender linha internacional de mudança de data, você não aprende fuso horário como deveria. Por isso, ó, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí que fique atento ao vídeo. A depender do dia que você está assistindo esse vídeo, o vídeo de linha internacional de mudança de data já vai estar disponível. Por isso, ó, vá direto para ele que vai ser um tema legal, que vocês vão entender tudo com tranquilidade, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. O diretor já tá botando a música aí. E vamos junto que no próximo vídeo ali internacional de mudança de data. E vocês vão aprender tudo sobre o assunto. E vejo você no próximo vídeo. Valeu, galera!